Então, a gente entendeu que existem essas abordagens, né? Abordagem estatística. Veja aqui, na abordagem estatística, pela figura, a gente entende bem que é separar pontos. Se a gente olhar para essa figura, a gente vê que tem ponto vermelho, ponto verde, cruz azul. Cada ponto, ele representa uma instância. Então, se a gente olhar, por exemplo, uma tabela que tenha 15 campos, vamos imaginar uma planilha com 15 colunas, ou uma tabela de um banco de dados com 15 atributos e uma N quantidade de registros, de tuplas. Cada instância, e aí na ciência de dados a gente chama de instância, que são as linhas, os registros, as ocorrências, ela é uma relação, do nosso exemplo, de 15 colunas, ou 15 atributos, ou 15 campos, que na ciência de dados a gente chama de dimensões. Então veja que na ciência de dados, diferente de banco de dados. Banco de dados a gente chama de colunas e linhas, ou atributos e ocorrências. E na ciência de dados a gente chama de dimensões e instância. Mas como é que eu vou representar 15 dimensões graficamente? Então, representar 15 dimensões graficamente é complicado, já que toda representação gráfica, ela se baseia nas coordenadas x, y, z, ou 2 ou 3 dimensões. Então, para que um ponto possa representar uma instância que tem várias dimensões, a gente tem que reduzir essa dimensionalidade, que a gente chama de alta dimensão. No nosso exemplo aqui, nosso cenário tem 15 dimensões, para 2 ou 3 dimensões, que são os componentes principais dessas 15 dimensões. E aí você consegue plotar aquele ponto dentro de um alcance, de um range, onde você vai poder, então, analisar de uma forma mais fácil a relação da variável independente com a variável dependente. A variável independente é a que vai estar no eixo X, e a variável dependente no eixo Y. Então, você vai conseguir ver essa relação causa e efeito. Para isso, a gente normalmente vai usar algoritmos ou modelos de aprendizado de máquina não supervisionado para fazer essa redução de dimensionalidade, que pode ser, por exemplo, com o principal componente de análise, que eu vou exemplificar aqui para vocês. Pode ser um TSNE, pode ser um DBSCAN. Então, tem vários modelos que são usados para fazer essa redução de dimensionalidade. E aí, você consegue pegar um ponto que está em baixa dimensionalidade, coordenada x e y, mas que ele representa aquela alta dimensionalidade, representa aquelas 15 dimensões. E com base na lógica que foi pensada pelos criadores do modelo, ele pode usar essa representação para identificar ou resolver algum tipo de problema, por exemplo, agrupamento. Ele pode usar, por exemplo, caminhos, que eu quero que esses dados, depois de aplicar um algoritmo, ou melhor dizendo, uma técnica, que descobre quais são a melhor quantidade de Ks desse conjunto de dados, que pode ser a técnica do cotovelo ou da silhueta, e ele me diz que 3 é o número ideal de Ks para aquele conjunto de dados. E aí eu digo que o meu K para o algoritmo é 3. Então, o que ele vai fazer? Ele vai rodar esse algoritmo N vezes, ou na quantidade de interações, de ciclos ou épocas que você determinou, para encontrar as 3 melhores centroides desse conjunto de dados. E depois ele vai usar as técnicas de cálculo de distância, que pode ser euclidiana, pode ser a de Manhattan, pode ser a de cosseno, pode ser a de Pearson. Existem várias. Aí ele vai calcular a distância e vai ver aquele ponto, ele está mais próximo de qual dessas 3 centroides. E vai montando os clusters, os grupos. Isso é a utilização de um modelo estatístico para resolver um problema de agrupamento, aprendizado de máquina não supervisionado. Mas ele pode, por exemplo, estar querendo classificar. Aí ele pode usar, no caso, não serve o caminhos, mas ele pode usar o KNN, que são os K vizinhos mais próximos, que ele vai observar, criando um hiperplano, onde ele vai dividir, se no caso aqui são 3 classes, aonde essas 3 classes melhor se encaixam. Quer dizer, os pontos dessas 3 classes se encaixam dentro dessa representação separada por hiperplanos. E aonde o novo
elemento ou novo ponto vai melhor se ajustar dentro dessas três classes. Então, ele vai aprender a classificar. Então, um outro modelo estatístico, só que aí para resolver problema de classificação. Mas ele pode estar usando, por exemplo, uma rede neural para agrupar. Veja que rede neural, ele não usa o conceito de uma representação desses pontos dentro de uma coordenada cartesiana, mas ele vai usar o conceito de neurônios artificiais, que vão estar em camadas que podem estar se interconectando de forma completa ou parcial, podem até se autoconectar, dependendo do modelo. Onde vai ser aplicado um peso entre uma camada e outra, que liga um nó ou um neurônio artificial ao outro, e aquele dado numérico, que é a entrada do neurônio multiplicado pelo peso, o somatório de todas essas multiplicações, que são ponderações, vai ser aplicado para uma função de ativação, que pode ser uma função bem simples ou bem complexa, pode ser, por exemplo, uma função afim, que vai retornar 0 e 1, mas pode ser uma sigmoide, pode ser uma tangente hiperbólica, pode ser uma ReLU, uma Liq-ReLU, uma softmax. E se for para agrupar, aquela célula que for ativada, significa que os dados que estão sendo ativados com aqueles valores próximos pertencem ao mesmo conjunto. Aí você está usando uma rede neural para resolver um problema de agrupamento. Por exemplo, o Self-Optimation Map. Mas eu posso estar usando esse conceito da rede neural, esse modelo da rede neural, para ver que se o valor que sai é igual ao valor desejado. Se não for, aí eu vou usar alguma técnica para corrigir esse valor. Essa técnica que a gente chama de backpropagation. Ele modifica os pesos, ou recalcula os pesos, e repete o processo, até que o valor que saia seja igual, próximo ao desejado. E aí, ele aprendeu. Aquela sinapse, que são os pesos, vão ser o aprendizado do modelo. Então, vejam que eu tenho abordagens específicas, mas que podem resolver classes de problemas comuns. Então, uma necessidade do cientista de dados é saber quais são as abordagens, quais são as classes de problemas e quais são os modelos aderentes ou que pertencem àquelas classes ou aqueles formalismos de resolução de problemas que são aplicáveis à inteligência artificial, porque vale salientar, revisar, né? Inteligência artificial, ela é uma forma de solucionar um problema, mas é uma forma de solucionar custosa. Em vários aspectos. É custosa em relação a peopleware, porque as pessoas que resolvem precisam de todo o embasamento, né? É custosa em termos de programação, e é custosa principalmente em termos de, quando eu digo programação, em termos de software, né? E é custosa em termos de infraestrutura. Você precisa ter muita infraestrutura para poder fazer um treinamento de máquina quando você tem grandes conjuntos de dados. Se o seu problema não tem um nível de complexidade necessário para usar a inteligência artificial, resolva esse problema com a computação clássica. É muito menos custoso. Então, é aquilo que eu falo para vocês, né? Se você tem que fazer um sistema para calcular a média, para ver se o aluno está aprovado ou reprovado, isso é computação clássica. Agora, se você tem que fazer um sistema para descobrir qual é a média que aprova ou reprova, isso é inteligência artificial. Então, a gente entendeu, né, essa abordagem estatística, ele também entendeu que essa abordagem neural, e aqui na neural vocês veem a figura, né, que representa esses componentes de uma rede neural, né, que a gente tem a entrada, lembrando que tem que ser numérica, a gente tem os pesos, que é o que vai fazer a sinapse artificial, que é a multiplicação do valor correspondente ao peso, que vai depender de como é que ele está sendo inicializado, pode ser tudo zero ou ser inicializado randomicamente, vai ser multiplicado pela entrada, o valor numérico da entrada. Esse somatório dessas multiplicações entrada por peso vai ser aplicado uma função de ativação dentro desse nozinho, que são os neurônios artificiais, e dependendo das saídas, vai ser ativado ou não, que vai para a próxima camada, se tiver próxima camada, até chegar na saída. Mas, além desses dois, nós temos esses outros dois nessa diagonal de computação evolucionária, inteligência de enxames. E observem que inteligência de enxames, a figura, ela representa bem essa questão de você ter vários pontos que, dependendo do modelo, eles podem estar buscando o ótimo global usando uma heurística ou meta-heurística, por exemplo, o baricentro dos peixes para orientar o cardume para o melhor ponto
que a gente chama de ótimo global, que é o que se busca. Apesar de que, às vezes, dependendo do alcance, o que você encontra é o ótimo local. Mas a gente deve buscar sempre evitar ficar preso nesses ótimos locais, para chegar no ótimo global. E aí, a gente vê esses algoritmos, que a gente vai ver alguns exemplos aqui. E tem da computação evolucionária, que a gente pode observar que existe a setinha de inicialização, onde ele vai pegar a população. Veja que esse termo população a gente usa em todas essas abordagens, que é o conjunto que você quer analisar, que pode ser uma amostra. Se a população for muito, muito grande, você pode pegar uma amostra representativa dessa população. E aí, se você usar a técnica de seleção, ele vai pegar as características do genes, do pai e da mãe, fazer a combinação para gerar um novo indivíduo. Só que ele pode até aplicar aí essa combinação, esse cruzamento, chama de crossover. Ou pode aplicar uma mutação, mudar um genes desse para gerar um novo indivíduo. E aí ele vai gerar o descendente daquele antecedente, e fazendo isso tantas vezes quanto necessário, estipulado aí na quantidade de épocas, ou iterações, ou ciclos, onde o objetivo é, daquela população inicial para a população final, os indivíduos dessa população final estejam mais adaptados para resolver um determinado tipo de problema. Então vejam que nós temos essas 4 abordagens. Então, entendido isso, a gente vai olhar a execução de cada uma dessas abordagens. Vou trazer alguns modelos aqui, onde a gente, dentro do Colab, com Python, a gente vai ver essa representação desse modelo, para a gente poder ter um melhor entendimento dessas palavras ditas aqui. Para o nosso próximo slide, até chegar nessa representação do código. E esses códigos eu vou passar para vocês. O detalhe é que esses modelos, eles têm esses objetivos, né? Resolver um problema de ou agrupamento ou associação, resolver um problema de classificação ou predição, resolver um problema de busca ou otimização, resolver um problema de recomendação ou reconhecimento, ou um problema de criação ou suporte. Quer dizer, é um dessas classes de problemas para a qual a gente usa esses modelos. O clusterização é quase que um sinônimo de agrupamento, né? Você pode falar agrupamento ou clusterização, que indica isso, né? Você criar esses grupos ou clusters. Mas a resposta é essa, né? É o formalismo ou o tipo de aprendizado de máquina não supervisionado. Quando eu olho para esse aqui, classificação ou predição, que tipo de formalismo é aplicado nessa classe de problema? Agrupamento, associação é não supervisionado. Classificação e predição, então, é Supervisionado. supervisionado. E o busca e otimização? Eu acho que não se enquadra nem no não supervisionado e no supervisionado, né? Não sei. Ele não se enquadra, correto. Mas ele tem um tipo específico. Qual é o tipo dele? Otimização, reforço, boa também, isso aí. Aprendizado de máquina por reforço. Porque quando a gente fala busca e otimização, a gente estamos usando funções de otimização, ou funções custo, ou funções fitness, ou funções objetivos, tudo é sinônimo. Pode usar qualquer um desses nomes. Mas normalmente se chama função custo, que tem o objetivo de fazer com que os pontos sigam ou procurem o melhor local dentro daquele range. Quer dizer, é o ótimo global possível de ser encontrado dentro daquela faixa de busca. Recomendação e reconhecimento. Qual seria o tipo de formalismo? Não sei não tenho nem ideia. Também é por reforço, porque ele usa alguns modelos que são chamados K-Learning, Q-Deep Learning, que são aqueles modelos onde o ambiente interage com o agente, interage com o ambiente, para ele aprender. Inclusive, esse tipo de forma de aprendizado é o mais parecido com o humano. Por exemplo, imagine vocês no campo, à noite, e existe uma fogueira, e vocês estão distantes da fogueira e estão com frio. Então, vocês vão querer se aquecer. Aí vocês vão para próximo à fogueira. Só que você não pode se aproximar muito da fogueira, senão você vai se queimar. Então, o que é que o seu organismo, você, que é o agente que está interagindo com esse ambiente, faz? Você começa a receber recomendações, que podem ser recomendações positivas ou negativas. Quando você vai se aproximando da fogueira, em algum momento você começa a passar a ter menos frio,
Então você começa a estar recebendo recomendações positivas, quer dizer, você está saindo de uma área desconfortável e entrando numa área confortável. Até o ponto que você se aproxima demais da fogueira, porque você ainda não tem essa sensibilidade. Obviamente você não vai para cima da fogueira, mas você vai se aproximar até um momento que você se sente confortável. Só que você não sabe qual é essa distância confortável. Então você pode se aproximar demais e aí ela começa a dar a recomendação negativa, porque antes você estava com muito frio, agora você vai estar com muito calor. Aí o que é que você vai fazer? Você vai se afastar. E aí ela volta a dar recomendação positiva. Até você encontrar a melhor regra, que é o melhor ponto. Quer dizer, é o ponto de equilíbrio entre não estar muito quente nem muito frio. Então, você usa esse modelo de aprendizado de máquina por reforço para encontrar a melhor regra, ou a melhor política, ou o ótimo global, que dá no mesmo para a gente falar isso. E quem tem aquelas enceradeiras, aqueles robôs, né, autônomos que limpam a casa, que hoje está bem comum todo mundo ter, o que se usa ali dentro é justamente um algoritmo, um modelo de aprendizado de máquina por reforço, onde o agente, que é o robozinho, interage com o ambiente, que é normalmente a casa, o local onde ele tem que limpar, onde ele sai mapeando o local, e esse mapeamento ele faz entre o lugar que ele deve ir e o lugar que ele não deve ir. Então, esse mapeamento, isso depende do dia para dia, né? A posição dos objetos não são fixos dentro de nenhum local, sempre tem uma mudança, né? De alguém botar uma cadeira mais para fora da mesa, e quando ele sai mapeando, ele sai fazendo essa verificação desses, que a gente chama de recomendação. Ele sai recebendo recomendações positivas e negativas até encontrar o melhor local que ele tem que chegar para não ir, por exemplo, uma escada e cair, e não bater num batente, coisas desse tipo. Vou mostrando aqui para vocês uma série de exemplos de modelos, né? Não só esses, existem muito mais modelos do que esses, de algoritmos de inteligência de enxames, né? Que é o aprendizado que é feito para otimização, né? Para resolver classes de problemas de otimização ou de busca. E aí eu vou mostrar, eu falei para vocês do ACO e falei do FSS, que é um desses que está nessa lista. Como eu disse, existem muito mais do que esses aí, eles são os mais referenciados, né? Pelas bases de pesquisa, as bases científicas, para vocês visualizarem essa lógica por dentro, né? Esse do FSS, que é o Fish School Search, que é o que foi meu orientador de doutorado, junto com um colega dele, que hoje é reitor pró-acadêmico da universidade, fizeram, se não me engano, foi década de 80, mas lá no código, como eu disse a vocês, eu tenho um costume de sempre fazer referência ao artigo originário da pesquisa, do algoritmo, e eu recomendo que vocês sempre façam isso, né? Quando vocês estiverem estudando o modelo, iniciar pelo modelo original e depois olhar as evoluções nas publicações dos artigos, né? Porque, obviamente, se o modelo é bom, houveram novas publicações científicas daquele modelo. Então, vamos... Pois não. O Bruno tinha levantado a mão. Pois não, Bruno. É simples a pergunta. É só para saber se esses algoritmos aí a gente pode utilizar para otimizar os hiperparâmetros de um modelo de classificação também. Dá para ser utilizado, né? Exatamente, Bruno. Pode ser usado e é usado. Beleza. Como é muito usado. Porque, por exemplo, vocês vão para uma rede neural e nessa rede neural tem vários hiperparâmetros. Um dos hiperparâmetros é a taxa de aprendizagem, que é o alfa. Como é que eu encontro uma melhor taxa de otimização ou melhor taxa de aprendizado? Aí você pode usar um desses, né, modelos de otimização para encontrar o ótimo global ou o melhor valor para aquele hiperparâmetro que você quer otimizar. Analisar o comportamento dos peixes. Com base nesse estudo, aí eles foram formular equações matemáticas buscando resolver, ou buscando, melhor dizendo, simular aquele comportamento heurístico dos peixes para solucionar o problema de alimentação. Depois que eles criaram as equações, ou melhor dizendo, os algoritmos, os métodos para solucionar os comportamentos daquele objeto estudado, aí eles criaram ali uma meta-heurística que pode ser usada para resolver problemas diversos. Por exemplo, problema de logística, você quer encontrar o melhor caminho, problema de otimização de consumo de combustível. Por exemplo, quase todo carro moderno tem um botãozinho eco que você aperta, aquele botãozinho verde, que ele vai consumir menos combustível. Isso é um algoritmo de otimização que é colocado dentro dos veículos, com base em um desses algoritmos que foi estudado, pensado, publicado para resolver um problema heurístico que foi transportado
para resolver qualquer tipo de problema de otimização. Obviamente, quando a gente diz qualquer tipo de problema de otimização, tem alguns que são mais apropriados para uma classe de problemas de otimização, que foi pensado para resolver mais daquele tipo. Aí pode ser adaptado para resolver outros que não foram os que foram pensados inicialmente, ou testados inicialmente. Bom, a base desses algoritmos de otimização, ou modelos de otimização, ou técnicas de otimização, ou técnicas inteligentes de otimização, é encontrar o ótimo global. E, lembrando do que eu falei para vocês na última aula, você tem que determinar a sua faixa, né, seu alcance de pesquisa. Se você pode pesquisar o mundo todo, ótimo, mas você normalmente não vai conseguir pesquisar o mundo todo, porque você vai ter certas limitações, são as restrições do seu problema. Então, às vezes, nesse processo de limitação, você tem que se preocupar em evitar que a solução ela lhe dê um ótimo global, que seria a melhor regra ou a melhor política para solucionar aquele problema, mas, na verdade, ela ficou presa num ótimo local. Então, você tem que usar técnicas de otimização, né, dentro desse processo, para evitar que ela fique preso, ou o teu processo, teu cálculo, fique preso em um determinado ponto daquele range que você está querendo pesquisar. Então, existe o ótimo local e o ótimo global, que é o que se busca. E aí, a gente vai varrer esse algoritmo agora, passo a passo, para vocês entenderem essa meta-heurística. Bom, só relembrando, né, o que é esse algoritmo das formigas, fazer aqui uma simulação, antes da gente ir no passo a passo. Imagine que você tem um formigueiro. Nesse formigueiro estão saindo 3 formigas exploradoras. Qual é o objetivo da formiga exploradora? Explorar para encontrar fonte de alimento lá para alimentar os filhotes dela, as larvas dela, né? Então, o que elas vão fazer? Vão sair andando aleatoriamente. Por isso que é uma análise exploratória, né? Elas estão fazendo uma análise exploratória, não estão seguindo nenhuma regra, estão indo aleatoriamente. No momento que as formigas saem andando, elas têm um hormônio que elas liberam, que é chamado feromônio. E elas saem liberando esse feromônio no ar. Esse feromônio ele tem um tempo de ser disperso no ar. Então, enquanto a formiga sai andando, liberando feromônio, a dispersão tem um tempo. Se a formiga 1, 2 e 3 chegaram a encontrar suas fontes de alimento, elas vão retornar para a base, que é para o formigueiro, para dizer para as outras formigas aonde está a fonte de alimento. Mas como é que ela informa isso? Ela capturou já um pouco do alimento que ela encontrou e sai retornando para o formigueiro. Nesse retorno, ela continua liberando feromônio. Então, qual é o truque que a natureza, na evolução das formigas, elas passaram a ter? É que, quando ela anda, se deslocando para achar, ela está liberando feromônio. Quando ela encontra e retorna, a formiga que encontrou a fonte de alimento mais próximo, o rastro deixado vai ser mais intenso, porque não houve tempo de dispersão o suficiente para o feromônio desaparecer. Então, as outras formigas que saem para buscar comida, as anteninhas vão captar os rastros de feromônio. E elas vão ver que, dos 3 rastros que existem, tem um mais forte, tem um médio e tem um fraco. Obviamente, o fraco é porque a fonte de alimento é muito distante, que na ida e na vinda, pelo tempo, o feromônio se dissipou no ar. O médio é porque está em meia proximidade, e o forte é porque a fonte de alimento está bem próxima. Então, as formigas vão seguir o rastro forte. Então, veja que quais são as variáveis que influenciam esse algoritmo? Taxa de feromônio, taxa de evaporação. Quer dizer, a quantidade do feromônio liberado e a taxa de evaporação do feromônio. E aí você vai conseguir encontrar, por exemplo, as melhores rotas fazendo a matemática com essas taxas. E é isso que a gente vai ver nesse algoritmo. Então, veja, é o que eu disse para vocês, certo? Eu sempre deixo o comentário no cabeçalho e faço o link para o para o artigo original dos pesquisadores. Eu aconselho que vocês façam isso por 2 fatores. Primeiro, é um respeito para quem construiu esse modelo. Você está contribuindo vamos dizer assim, apresentação desse trabalho de pesquisa muito relevante, que há muito tempo vem sendo usado pela comunidade. E segundo, porque você estuda pelas cabeças que pensaram o modelo, né? Então, por esses 2 fatores, é importante que vocês tenham sempre essa pesquisa do artigo original. Então, o ACO, né, que é o Ant-Colony Optimization, ou otimização de colônia de formigas,
é uma meta heurística, vocês já entenderam, né, o que é o conceito da meta heurística, proposta pelo pesquisador, normalmente é mais de um, mas aqui foi a contribuição de Marco Dorigo, em 92, para resolver problemas de otimização inspirado no comportamento das formigas, ao sair de sua colônia para encontrar comida, buscando a solução de problemas computacionais que envolvem procura de caminhos em grafos. Veja, observem que esse ACO é excelente para problemas de otimização de rotas que envolvam grafos, né? Essa é a otimização apropriada para o uso do ACO. Mas para outros tipos de problemas de otimização que não envolvem caminhos em grafos, esse não é o mais adequado. Você tem outros modelos mais interessantes. Então, para saber, esse meu modelo ele é apropriado para resolver que tipo de problema de otimização, é estudar o artigo original. Então, o Marco Dorigo teve a contribuição também desse Marieso e do Corlone, né? Aqui vem, a publicação foi no I3E, que é o Instituto de Engenharia Elétrica e Eletrônica, né? E foi em 96. Então, todos esses algoritmos eu trago à biblioteca do Origin, porque a ferramenta Origin é muito prática, inclusive em Python. Por quê? Porque você escreve menos para fazer muita coisa. Vocês já conhecem a ferramenta de interface gráfica, já trabalharam com ela. Provavelmente, entre o nosso curso de Machine Learning e esse bootcamp, vocês já mexeram bastante com Origin, vocês já viram a praticidade dela, low code, com interface gráfica. Mas ela também é muito prática quando você está no Python, porque ela economiza bastante comandos, mesmo comparado com outras bibliotecas. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de você usar o Scikit-Learn, que é uma biblioteca muito usada para fazer aprendizado de máquina, com o Origin, que faz uso do Scikit-Learn internamente, mas os métodos para você fazer, por exemplo, uma classificação, uma predição, você escreve menos do que com a biblioteca do SI. Então aqui eu estou usando o comando para instalar a biblioteca do Origin 3, aí vocês podem me perguntar onde é que eu baixo, aí você baixa no mesmo lugar onde você baixou a ferramenta. Aí, instalar, aí demora um pouquinho a instalação. Essa demora é porque se vocês olharem aqui no canto superior direito, vocês estão vendo que ele está conectando. Eu estou usando o ambiente free do GPL. GCL, GCP, que é o Google Cloud Platform. E esse ambiente free, obviamente, é uma CPU com pouca memória, e isso aí faz com que tudo fique mais lento. Aí, se você quiser configurar um ambiente mais robusto, com a GPU ou com a TPU, aí você vem aqui nesse menu, né, onde você pode configurar, aqui, cadê? Configurações do ambiente. Tem uma área aqui que você configura o tipo de processador. Obviamente, se você for usar GPU ou TPU, você vai pagar, né? Então, no nosso caso aqui, vamos usar essa configuração free mesmo, né? Aí você botando o apontador aqui, ele diz o quanto ele disponibilizou de RAM e disco. Outro detalhe é que na versão free você consegue trabalhar só com 3 sessões. Mais de 3 sessões, você vai ter que matar uma para poder trabalhar com a outra. Então aqui ele instalou a biblioteca, né? Se não houve nenhum erro, aí vai estar aparecendo essas mensagens aqui e não vai aparecer a mensagem de erro. Você pode fechar isso aqui para não ficar... Dá para ver, professor. Normalmente, eu gosto de fechar isso aqui, de limpar. Eu não gosto, para não ficar poluído. E aqui eu vou ficar apagando para não ficar aquela tela e eu ficar tendo que rolar a tela para cima e para baixo. Então aqui eu estou importando as bibliotecas, né? Aqui eu instalei o Origin, aqui eu importei o Origin, aqui eu estou importando o NumPy é uma biblioteca matemática, aqui eu estou exportando o SciPy, o Matplotlib, que é para fazer plotagens dos gráficos, Random para fazer randomização, Mat para fazer a função matemática, e o Scikit-Learn, que é aquela que eu falei, que aí você diz, o Origin tem o Scikit-Learn. Por que eu estou usando esse? Porque o Origin tem, mas algumas coisas o Scikit-Learn é mais apropriado. Então, é sempre bom você estar com esse conjunto de bibliotecas. Aí tem o ticketzinho verde, porque rodou, senão estaria lá o xizinho vermelho de erro. Aí aqui tem a seção de definição dos hiperparâmetros. Então, a gente já sabe que parâmetro é o cálculo que é realizado dentro do modelo. Hiperparâmetros são as configurações dos modelos. O que vocês vão perceber, quando eu sair mostrando outros modelos aqui, de otimização, é que os nomes desses hiperparâmetros, eles mudam de acordo com a heurística da qual foi estudada. Mas alguns hiperparâmetros são comuns a todos os modelos. Por exemplo,
todo modelo, eu tenho que dizer o número de iterações. O que é o número de iterações? É a quantidade de vezes que ele vai repetir aquele cálculo. Para, no nosso caso aqui, convergir. Porque quando a gente está falando em otimização, o que eu estou querendo é plotar um conjunto de pontos no meu gráfico, coordenada cartesiana, x e y, e fazer a convergência desses pontos para o meu ótimo global, que seria o melhor ponto, a melhor regra, a melhor política. Por exemplo, imagine que esse algoritmo não é apropriado para isso, tem outros que são apropriados, mas eu vou dar esse exemplo, depois eu dou um exemplo com esse algoritmo. Que eu tenha dois objetivos que eu queira encontrar qual é o melhor ponto. Por exemplo, eu tenho processos, que eu tenho que analisar esses processos. Esses processos que eu tenho que analisar tem pontos, vamos supor que o ponto represente um analista que analisa esse processo. Ele analisa muito rápido, quer dizer, ele é eficiente, mas quando ele entrega o processo vem com falhas, que normalmente precisam ser corrigidas. Então, ele é rápido na entrega, mas ele é eficiente, mas não é eficaz. Já tem um outro analista que, quando ele recebe seus processos, ele é minucioso, é detalhista, olha com cuidado, ele não entrega rápido, ele não é eficiente, mas ele é eficaz, porque quando ele entrega, normalmente não tem erro, já segue para a próxima etapa do processo. Quem é o melhor? É o que entrega rápido, mas às vezes tem que corrigir, ou que demora mais, mas normalmente quando entrega não tem correção. O melhor é o que está no ótimo global, entre esses dois pontos. Você vai ter os pontos que são os melhores da eficiência e os pontos dos melhores da eficácia. O melhor é o que está no ótimo global entre esses dois. É isso que esses algoritmos de otimização tentam resolver. E isso não é um problema simples para ser resolvido com computação tradicional. Por isso que inteligência artificial, algoritmos de abordagens como essa, Swarm Intelligence, ou Statistical Learning, ou Neural, ou computação evolucionária, são boas formas, né? Não vou dizer excelentes, mas são boas formas de resolver problemas complexos que você não consegue resolver ou não são muito boas na computação tradicional. Até você resolve, mas demora tanto para entregar o resultado que se torna inviável. Então, interação é comum a todos, que é a quantidade de vezes que você vai resolver isso. Dimensões. Quantas dimensões o teu problema vai tratar? 2, 3, 4, 5? Aí você olha assim, se o meu problema tem 15 dimensões, e eu botar 15, qual é a consequência disso? A consequência é que você não tem uma representação gráfica de 15 dimensões. Você não tem 15 eixos, né? A gente não vive num mundo de mais de 3 dimensões, mas você consegue representar isso graficamente com gráficos, que a gente chama de gráficos esdrúxulos. Eu até mostrei um gráfico aqui, eu vou até botar ele de novo aqui. Isso é um gráfico esdrúxulo. Eu estou tentando encontrar o melhor ponto que tem várias dimensões. Mas uma representação mais palatável para a maioria das pessoas é um gráfico de coordenada cartesiana x e y. Mas, às vezes, quando eu tenho muitas dimensões, eu posso até, dessas muitas dimensões, escolher duas para analisar. A minha variável vai ser a minha variável independente e o que vai ser a minha variável dependente, o meu x e o meu y. Ou eu faço aquela dita redução de dimensionalidade, usando, por exemplo, um TSNE, que é o que o Origin normalmente usa, é o default dele, é o TSNE para fazer a redução de dimensionalidade. Mas existem outros algoritmos. Um que é muito usado é o principal componente analysis, o PSA, principal PCA, principal component analysis. E aí você vai transformar 15 dimensões em 3 ou 2, quer dizer, vão ser os componentes principais das várias dimensões. Quer dizer, aquele ponto plotado ali na coordenada cartesiana consegue representar todas as outras demais dimensões. Colônia. Aí veja, colônia, porque está falando de ACO. Mas se a gente estivesse falando do Parity Swarm Optimization, que é a utilização de enxame de partículas, não seria o nome colônia. Né? Poderia ser população, vai depender muito de quem pensou o algoritmo, como ele quis chamar esse hiperparâmetro. Então, aqui a colônia é o tamanho da população, só o número de formigas. Quantas formigas vai ter no teu formigueiro? Eu estou botando aqui como hiperparâmetro 40. Tem 40 formigas que vão sair explorando minha área, né? O local onde o formigueiro está, nas proximidades ali do formigueiro.
fontes de alimento, né? O fonte de alimentação. Aqui eu botei 20, que são a quantidade de pontos ou quantidade de restos de comida dentro daquela área, onde essas 40 formigas vão estar andando, procurando para encontrar quais são ou qual é a mais próxima do formigueiro para elas irem lá e trazerem os alimentos. Ou traçarem a rota, e aqui é o objetivo desse algoritmo, como ele foi pensado, traçar a rota desses 20 pontos, né, mais otimizada. Porque as formigas, as 40 formigas, querem comer todos os 20 pontos de alimento. Eles querem comer toda a alimentação que tem ali naquele alcance. Mas qual é o caminho mais rápido ou mais otimizado para ela varrer esses 20 pontos e todas elas saírem limpando e alimentando lá a colônia? E aí, vamos trazer o problema do caixeiro viajante. Você tem 20 cidades que estão espalhadas geograficamente, cada uma tem a sua distância da outra. Você tem que percorrer essas 20 cidades. Qual o melhor caminho que você vai usar para percorrer essas 20 cidades que estão uma ligada à outra e tem distâncias diferentes? Veja se você for fazer isso com computação tradicional, usando estrutura de dados, como pilha ou fila, vai ficar um programa gigantesco em relação a esse algoritmo, que é bem enxuto. Além da lógica ser pesada, se forem 20 cidades, ele pode dar até um resultado. Vamos dizer que bota ele para rodar e em 1 hora ele te dá a resposta, hipoteticamente. Em 1 hora ele dê. Aí você aumenta de 20 para 200. Bom, antes de aumentar de 20 para 200, eu vou aumentar de 20 para 40. Se ele gastou 1 hora para resolver 20, ele gastaria 2 horas para resolver 40. Mas não é essa linha de raciocínio desses problemas neperianos. Ele com 20 gasta 1 hora, mas com 40 ele pode estar gastando 6 horas para resolver. Então, quanto mais variáveis, muito mais tempo, porque o crescimento é exponencial. Então, você for trabalhar com um problema complexo que tenha 2.000 variáveis, 2.000 cidades, ele vai demorar 1 ano para te dar o resultado. Quer dizer, é totalmente inviável. Imagine você colocar isso dentro de um aplicativo Waze, que você quer que ele encontre vários pontos de rotas alternativas. Se ele demorar mais de 5 minutos, você já desiste do aplicativo. Imagine demorar mais de 1 hora. Então, é por isso que, para esses tipos de problemas, a gente só consegue resolver satisfatoriamente para os usuários através dos algoritmos de inteligência artificial. Por isso que hoje, inteligência artificial é assim, mandatório, né, para todas essas soluções, porque os problemas da nossa vida são problemas não lineares, são problemas complexos, na sua grande maioria. E aí vocês vão ver, E1, E2, E3, E4. Esses hiperparâmetros, que são também padrões em todos os programas de hiperautomação, são os delimitadores, né, da tua coordenada cartesiana. Quer dizer, eles estão delimitando a sua área de busca. Então, aqui eu estou dizendo que o E1 é o meu extremo esquerdo do eixo X. Ele é menos 5. O E2 é o extremo direito do eixo X. Ele é 5. O E3 é o extremo inferior do eixo Y. É 0. O E4 é o extremo superior do eixo Y. É 100. Então, é onde você determina a sua representação cartesiana. E aí você só sair mudando esses parâmetros que você vai ter uma área maior, uma área menor. Os limites, o bound, é determinado aí com o extremo, o E1, e o extremo E4. Aí vem a função custo. Lembre-se que eu disse, a função custo ela pode ser chamada de função otimização, função objetivo, ou normalmente o pessoal chama em inglês fitness, a função fitness. E aqui eu estou parametrizando essa função com o nome caminho, porque lá na frente vocês vão ver que existe um método da função que determina as várias funções custos que podem ser utilizadas, que é esse método aqui. Então, ele recebe o parâmetro, e a partir do parâmetro que ele recebe, eu vou chamar de argumento, que é o termo correto que a gente dá quando ele recebe o dado, uma dessas variáveis é argumento, e ele vai ver, o argumento que ele recebeu foi Rosenbrock, foi uma esfera, foi um custo, foi o caminho, foi distância, então foi o caminho. Então aqui vem a fórmula matemática que ele usa para encontrar o melhor caminho. Veja que essa fórmula matemática, ele está usando o feromônio, que é um hiperparâmetro, né, que é um dado, desculpa, que é um parâmetro, com a exponenciação de alfa, que é a taxa
multiplicado por 1 dividido pelo comprimento exponencial a beta, que é outra taxa. Então, isso aqui que vocês estão vendo, essa equação, ou essa expressão, melhor dizendo, isso é o que é mais difícil na hora que você está construindo um algoritmo desse. É você descobrir a sua função custo. Porque existem vários problemas, cada problema envolve variáveis distintas, e você tem que equacionar esse problema com essas variáveis. Por exemplo, estão lembrados do botãozinho ECO, de economia de combustível, que todos os carros modernos têm? As variáveis que são usadas, aí vem questão da injeção do combustível, o tipo de combustível, o calor do carro naquele momento, quer dizer, tem várias variáveis que são utilizadas ali. Aí tem uma equação matemática que foi pensada para que a injeção do combustível na combustão seja o mínimo necessário para que a combustão ocorra. Essa equação, a montagem dessa expressão, que é a função custo, é a grande dificuldade de se resolver esses problemas, porque o modelo está aí. O modelo é esse. Vocês vão ver que o modelo é bem simples, hoje, agora, porque aqueles pesquisadores pensaram estudando as formigas, entenderam a heurística e montaram essa meta-heurística. Mas, para essa meta-heurística ser aplicável para um problema X, Y, Z, você vai ter que pensar em qual função custo é mais adequada. Tá? Ele ainda estava instalado. Então, aqui a gente importou, então a gente entendeu a função custo, agora vamos para esse hiperparâmetro, né, que é a taxa de evaporação. Então, a gente lembrou que a gente já tem a ciência que esse algoritmo ele usa o feromônio, esse feromônio vai ser liberado pelas formigas, e com o tempo ele vai evaporando, que é essa taxa de evaporação, que está configurado em 0,2. E a gente tem que o alfa e o beta, né, que está configurado aqui no 0,5 ou 0,7, que o alfa é o coeficiente de importância da quantidade de feromônio para determinada probabilidade de escolha do caminho, e o beta é o coeficiente de importância do caminho para determinar a probabilidade de escolha do caminho. Então, esses são os hiperparâmetros desse algoritmo. Esses hiperparâmetros, né, a taxa de evaporação, a importância do feromônio e do caminho, eles são usados lá na função custo, naquela equação que eu mostrei para vocês. Agora eu estou usando um comando do Origin para carregar, do Google, para carregar o arquivo de dados. Então vamos carregar esse arquivo. Então no Colab, os arquivos carregados ficam nessa área. É uma área temporária, né? De tempos em tempos ele vai limpando essas seções e vai limpando os arquivos. Então, vamos carregar aqui o arquivo de cidades. Professor, disponibiliza também o arquivo cidades para a gente? Disponibilizar. Deixa eu rodar ele aqui, que aí eu disponibilizo para vocês. Vamos avançando aqui. Aí veja que ele fez a carga, já ele no refresh ele vai aparecer aqui esse arquivo. Aí aqui ele mostra o que ele carregou. Eu vou limpar essa área aqui. E o que eu vou fazer agora? Eu estou criando um objeto, que denominei esse objeto aqui de dados, né? E usando esse comando, né, esse método table, desse pacote Data, da biblioteca Orange, onde eu vou passar o que está nessa área aqui, que é chamada de conteúdo, que é o arquivo cidades.csv. Então, veja, esse orange.data.table é aquele data table que a gente arrasta lá na ferramenta visual. Então, veja que todos aqueles componentes, a gente tem um comando, né, um método, na parte da biblioteca, na parte da programação. Então, aqui eu vou fazer o instanciar desse objeto no ambiente de execução. Então, se o arquivo for encontrado, o caminho estiver correto, aí ele faz a instanciação do objeto. Lembrar que aqui é sensitive, né? Então, se cidade estivesse com C maiúsculo e aqui escrito C minúsculo, ele daria erro. Então, você tem que sempre estar com essa preocupação com letras maiúsculas e minúsculas. Esse método agora, essa seção, melhor dizendo, é a seção que vai explorar os metadados, né, e dados do arquivo que foi importado. Então, vou limpar aqui para mostrar. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar a quantidade de campos, né, vai pegar essa função len, que é o tamanho, né, do objeto dados, pegando o domínio e os atributos. Né. Vai contar, né, a quantidade, vai pegar os campos discretos e vai imprimir essa informação aqui. Ele vai também pegar os atributos do domínio, né, os valores que pertencem ao domínio,
O domínio, por exemplo, se o campo, o atributo é sexo, tem masculino e feminino. Masculino e feminino são os domínios desse atributo. Vai imprimir essa quantidade de registros e vai mostrar os 20 primeiros registros, fazendo a impressão. Então, é isso que ele vai mostrar na área de saída. Então, veja aqui, essa tabela, ou esse dataset, ou esse table, esse conjunto de dados, ele tem 7 metadados, né, 7 campos. Né? Todos os 7 são contínuos, não tem nenhum discreto. Então, campos contínuos, né, são aqueles campos que representam valores decimais, né, e discretos representam contagens, normalmente números inteiros. Por exemplo, idade é um campo discreto, salário é um campo contínuo. Então, aqui a gente tem os nomes desses metadados, né, são cidade, que é o primeiro campo, que é esse aqui, rodagem, que é o tipo da rodagem, a distância, lombadas, sinalização, pedágios, quantidade de cruzamentos e a quantidade de registros, né, que existem nessa tabela. Tem 1.013 registros. Então, ele mostrou os 20 primeiros registros, que a gente determinou que mostrasse nesse laço, no for, os 20 primeiros desse conjunto de dados aqui. Então, vou limpar isso aqui. E agora ele vai criar os arrays das dimensões do problema a ser otimizado. Então, ele está criando um vetor chamado rodagem, um vetor chamado distâncias, lombadas, sinalização, pedágios, cruzamentos, e vai alimentar, né, com o que tem em cada instância desse conjunto, adicionando um elemento nesse vetor, nesse array, e imprimindo o que ele obteve. Então, vou limpar aqui para mostrar a execução. Então, ele está mostrando aqui os valores de cada um dos arrays. Então, esses aqui são os valores do array ID, do array. No ID, ele está gerando aqui pelo o índice do for, né? Aqui são os valores do array, rodagem, distâncias, lombadas, sinalização, pedágios e cruzamento. Então, ele alimentou o array com esses valores. Aqui é aquela função custo, que eu já falei para vocês. Ele vai usar essa equação para a função custo, trabalhando com o feromônio, com a taxa de importância do feromônio, com a taxa de importância do caminho e o fator de evaporação, que é o E, a taxa de evaporação. Então, aqui a gente está criando essa função custo. Criada a função custo. O que ele vai fazer nessa seção aqui? Criando a classe formiga, né? Então, como vocês sabem, o Python é uma linguagem orientada a objeto. Então, ele tem classe e a gente instancia objetos dessa classe. Então, a gente vai instanciar um objeto da classe formiga. A convenção que se faz na construção, isso é uma convenção, não é obrigatório ser assim, mas as classes a gente cria com a primeira letra capitalizada e o objeto, que é a instância da classe, então o objeto formiga, o objeto F, vai ser com letras minúsculas. Então aqui a gente está criando o objeto base, que a gente chama de classe, da formiga. Então a formiga, nesse algoritmo, nessa lógica, é o indivíduo da população. Aí vale salientar, tudo que a gente faz dentro de ciência de dados tem um viés forte de estatística. Então, muitos desses conceitos são conceitos estatísticos, né? Então, quando a gente fala o indivíduo, é a unidade da população, do conjunto. E, no caso, os algoritmos são usados os termos associados à heurística que foi estudada, né? Então, aqui é o estudo das formigas, então o indivíduo é a formiga e o coletivo dela é a colônia. E agora, nessa próxima sessão, eu estou criando uma representação do ponto, né? O ponto é a plotagem do indivíduo dentro do grafo, dentro da coordenada cartesiana. Então, o ponto está sendo criado. Basicamente, isso que a gente está fazendo aqui é o que vocês vão, ou fazem, melhor dizendo, quando vocês estão na parte visual e clicam dentro daquele widget de visualization e clicam no scatter plot e botam naquela área de trabalho, no workspace. O scatter plot é a plotagem dos pontos, né? Então, é o que a gente está codificando aqui. O caminho, a classe caminho, é a classe que vai fazer a ligação dos pontos. Então, como a gente vai plotar vários pontos dentro da coordenada cartesiana, esse método, essa classe aqui não é um método, não é um def. Essa classe, quando for um objeto instanciado dela, ela vai ter as várias ligações entre os pontos. O grafo é a área plotada, né? A área quando for plotada, quando você mandar dar o show, ele vai mostrar o eixo X, o eixo Y,
primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrantes. Então, o gráfico foi declarado, a classe dele. Aqui você vai inicializar os pontos. Veja, quantos pontos vão ter nessa representação, né, de solução de problema. Veja que a quantidade de pontos vem nesse hiperparâmetro chamado fonte de alimentação, que a gente definiu lá em cima 20. Então, ele está criando 20 pontos dentro dessa, que a gente chama de range, dentro dessa área, onde ele vai fazer o processo de otimização ou de busca do melhor caminho mais otimizado, vamos dizer. Vamos rodar para criação. Aí criou o array de pontos. E veja que nesse array de pontos, ele determinou 2 dimensões, né? As 2 dimensões é a distância e a lombada. Poderia ser distância e sinalização, aí vai depender de qual dimensão que você vai estar querendo analisar, né? A variável dependente, a variável independente com a variável dependente. E agora ele vai inicializar os caminhos, quer dizer, ele vai fazer a criação dessas linhas ligando os pontos. Agora, é o método que calcula a distância. Então, esse aqui é o método que define o cálculo da distância, né? Então, nesse cálculo da distância, você tem essa equação que você poderia estar usando aí o método euclidiano, o método de cosseno, o método de Manhattan, o método de Pearson, o de Jakarta, e aí tem várias equações que calculam distância. Você ia escolher a que você achasse mais adequada para fazer o cálculo de distância. Você vai calcular a atualização do feromônio, aí é onde entra aquele hiperparâmetro, que é a taxa de evaporação do feromônio. Então, em determinado tempo, aquela taxa vai evaporando para representar se o caminho está mais distante ou está mais perto. Esse é o método que você está definindo para movimentar as formigas. Então, as formigas vão ter que caminhar por esses caminhos, e aí vai ter a evaporação do feromônio para ela verificar se esse caminho é um caminho próximo ou não, e a partir daí ele sair verificando e fazendo a convergência dos vários caminhos que ela vai andar e calcular pelo feromônio para escolher o caminho que a gente chama de ótimo global, né? Que é o melhor caminho, onde houve a convergência. Aqui ele vai fazer a plotagem, né? Onde ele vai determinar, mostrar os pontos que foram calculados. Aqui ele vai inicializar a população. Vale salientar que aqui ele está definindo um método, ele não está executando o método. Então, mais embaixo, quando ele iniciar o algoritmo de otimização, é que ele vai fazer a chamada desse método para exibir o gráfico. Aí vocês vão ver o gráfico sendo plotado na tela, na área de saída. Aqui ele vai inicializar a população, a colônia. Então, veja que aqui a gente chama de colônia porque é o algoritmo de formiga. Se fosse o algoritmo dos peixes, a gente chamaria de cardume, e assim sucessivamente. Então, aqui ele vai estar criando a colônia, que são 40 formigas. Então, deixa eu limpar aqui para vocês verem a plotagem. O que eu vou fazer agora, certo, é posicionar, né, as fontes de alimentação, que são aqueles 40 pontos, ou melhor dizendo, aqueles 20 pontos que a gente definiu no hiperparâmetro, dentro do nosso espaço de busca. Então, aqui é onde ele vai chamar o método exime gráfico para plotar, os pontos na tela. Então, aqui ele vai fazer a exibição. Então, nosso espaço de busca, se vocês lembrarem do E1, E2, E3 e E4, que são os hiperparâmetros do nosso bound, nosso range de pesquisa. Então, aqui a gente tem o eixo 0, né, a posição 0 do eixo X e Y. Dependendo de como vocês configuram, né, o E1, E2, E3 e E4, se vocês botarem, por exemplo, 100 a menos 100, 100 a menos 100, então você vai ter uma plotagem de coordenadas cartesianas com os 4 quadrantes, né? Aqui, do jeito que está configurado, então ele mostra só o primeiro quadrante. E plotou os 20 pontos aqui, que são os pontinhos vermelhos, né? Aí a cor, né, das linhas que foram traçadas ligando todos os pontos, a cor do ponto, isso tudo é definido naquele exame gráfico lá. O que vamos chamar de kernel, ou núcleo desse algoritmo, é esse bloco aqui. É esse bloco que vai ficar fazendo a quantidade de interações, se eu não me engano, está definido 100. Deixa eu só olhar lá em cima para ver se é 100 mesmo. 100 interações. Então, ele vai repetir esse bloco de comandos 100 vezes. A cada passada, ele vai buscar, e aí eu vou limpar aqui, a cada passada, ele vai tentar encontrar
o melhor caminho dentro dessas cidades, desses pontos, para ele sair do ponto A e chegar na última cidade, sair da cidade 1 e chegar na última cidade, ou da última cidade chegar na primeira. E esses melhores caminhos que ele vai encontrando nesse processo de convergência, o caminho ele vai pintando de vermelho. Então vocês vão ver que ele vai gerar 100 gráficos, porque dentro dessa lógica, que é o algoritmo, esse é o kernel, é a contribuição daqueles 3 pesquisadores para fazer essa meta-heurística, né? E no final ele vai te entregar o melhor caminho que ele encontrou. Então vamos executar aqui. Eu vou descer um pouquinho para vocês verem essa interação 1. Aí ele vai plotar o gráfico da interação 1, interação 8. Observe essa linha vermelha, que em cada interação vocês vão perceber que as linhas vermelhas estão mudando. Por quê? É esse algoritmo que ele está olhando, as formigas estão caminhando por essas várias ligações, que são os caminhos, liberando o feromônio vai evaporando, ele vai vendo que aquele caminho é mais curto, porque o feromônio é mais intenso, então ele sai fazendo essa busca, que é o processo de otimização, onde ele vai encontrar aí o ótimo global. Em cima está plotada a melhor solução desse cálculo que ele fez, com esses parâmetros que é distância e lombadas, que foram as variáveis utilizadas, e quando chegar em 100, que chegou, ele encontrou a melhor solução, quer dizer, do melhor caminho encontrado, que ele encontrou com 100 interações, foi esse aqui, né? Então, a formiga saindo daqui, vai para cá, depois vem para cá, depois vem para cá, vem para cá, sobe aqui, vem para cá, para cá, para cá. Quer dizer, o valor da melhor interação foi esse. Eu vou fazer o seguinte, mas e se eu aumentar de 100 para 200? Veja que ele vai tentar convergir mais vezes. Então, pode ser que ele encontre um novo ótimo global com uma otimização melhor do que essa. É o que a gente vai fazer em seguida. Mas antes, aqui eu vou mostrar a convergência, né, que é a métrica que a gente normalmente usa no método, na classe de problema de otimização. Então, ele vai olhar a frequência, né, a quantidade de valores, que são as melhores posições, com o número de interações. A gente determinou 100 interações, então ele saiu fazendo, né, a interação 0, tal. Nessa interação aqui, que provavelmente, sei lá, aqui a gente pode representar como 8, ele encontrou um valor melhor, aí aqui que a gente pode chamar de 11 ou 12, encontrou um valor melhor. E aí ele vai até chegar aqui na 20, que ele encontrou a melhor posição, quer dizer, o melhor caminho até aí. Aí, nessa interação, vamos dizer, 50, ele encontrou de novo um novo melhor valor e manteve-se constante até 100. Se eu botar 200, pode ser que ele consiga encontrar uma convergência, ou melhor dizendo, que ele consiga encontrar um ótimo global ainda melhor do que esse. Esse é o detalhe de a gente fazer uma grande quantidade de interações. Bem verdade que se você colocar assim, por exemplo, 1000 interações, pode acontecer que, pelos dados que ele está buscando convergir, quando ele chegar na de interação 300, ele encontrou o ótimo global e não consegue mais convergir. Vai chegar na 1000 sem mudar o ótimo global. Quer dizer, para aquele conjunto de dados, esse é o melhor valor. Mas pode ser que, eu botando 1000, ele tinha encontrado um valor em 300, mas quando estava próximo de 1000, em 900, ele conseguiu convergir um pouco melhor. Mas aí vem um detalhe. Será que vale a pena fazer um algoritmo ficar tão pesado, né? Porque você botou 1000 iterações, para uma convergência, às vezes, que é mínima, quer dizer, uma melhoria mínima, será que vale a pena? Então, isso depende muito. Aí, de novo, Silas, depende. Isso depende muito do problema que você quer resolver. E aqui você pode ver os valores que foram convergindo. Então, aplicando aqui esse comando, você observa os valores que foram convergindo. Obviamente, você percebe que em tal ponto, certo? Aqui ele convergiu, aí foi tentando, aí conseguiu convergir na de 49. Aí foi tentando, aí mais lá na frente conseguiu convergir de novo. E é assim que funciona. Então, para que a gente observe isso, vamos comparar, botando agora 200 iterações. Mudei o hiperparâmetro, vou executar de novo para atualizar o hiperparâmetro.
Vamos descer, o conjunto de dados vai ser o mesmo, não preciso mexer em mais nada aqui, já está tudo instanciado, já está tudo na memória. Vou só inicializar novamente aqui as posições, inicializado, e vamos mandar convergir novamente. E vamos exibir as convergências. Aí ele está executando, vou mostrar aqui a execução. Seis, 57. Vocês podem perceber que quase não tem mais alteração de rota, né? De melhor caminho. Mas pode ser que até chegar a 200 ele encontre ainda um caminho melhor. Chegando no final. Fez as 200 interações. Vamos olhar e comparar. Veja que ele encontrou com 200 um caminho melhor, tá vendo? Vejam que com 100, no final, ele vinha para cá, aqui, e finalizava aqui. Ó, agora com 200. Ele encontrou, ó, e veja que a melhor solução com 100 ficou em 129. Foi o que ele conseguiu convergir melhor em termos de valor. Mas com 200, ele convergiu mais ainda, foi em 111. Vamos ver agora os valores da convergência. Esse aqui foi a convergência com 100 interações. Vamos limpar e gerar o gráfico, a curva de convergência de 200 interações. Aí veja, comparando, essa foi a curva de convergência do ACO com 100 e essa com 200. Veja que ele convergiu aqui, próximo de 10, ele convergiu de novo, e aqui ele encontrou o melhor valor e se manteve constante. Tá? Que foi o valor próximo a 111. Aqui ele encontrou o melhor valor próximo, que a gente viu lá, de 120. Então, esse é um exemplo de um algoritmo de otimização. Então, quando a gente, por exemplo, fala em encontrar o ótimo global dentro de um conjunto de valores através de algoritmos ou de meta-heurísticas, é isso que a gente está fazendo. Então, basicamente, é isso que está acontecendo dentro quando alguém aperta um botão eco, por exemplo. Né? Então, ele vai pegar os parâmetros aos quais ele foi programado, as variáveis. Vale salientar, não são parâmetros, são hiperparâmetros, né? Que a gente pode chamar aqui de variáveis. Fazer os cálculos para lhe entregar ali qual seria o melhor valor que ele tem que fazer a injeção de combustível lá na câmara de combustão. Aqui, obviamente, a gente viu que esse tipo de algoritmo de ACO, ele foi pensado para grafos, né? Mas agora eu vou mostrar um outro que não foi pensado para grafos, né? Mas ele foi pensado também para resolver problemas de otimização. Então, vamos analisar o próximo algoritmo.